Então vamos ver o primeiro texto, que é de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão. Ele vai nos alertar quanto à seriedade das reuniões. As reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Eu vou ler tudo para depois comentarmos. Somente aqueles que sabem perseverar, sem postergarem o trabalho de edificação interior, se fazem credores da assistência dos espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na Terra. Programa sublime, presidido por Jesus das altas esferas. Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não as transformem em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Logo no início da frase, nós vemos Manuel Filomeno de Miranda alertando que o trabalho depende, exige, requer esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Nós sabemos que devemos nos esforçar e temos, muitas vezes, que realizar esforços continuados para mantermos a frequência, para mantermos esta assiduidade tão necessária, a pontualidade. E, muitas vezes, sacrifício, sim, porque, às vezes, nós, no lar, na família, nós podemos ter ali, naquela noite, algum evento, alguma coisa qualquer, mas, mesmo assim, nós temos que ir, porque é o nosso compromisso. A espiritualidade, quando programa uma tarefa mediúnica, ela conta com aqueles que integram esse trabalho. Portanto, às vezes nós sacrificamos um lazer, alguma coisa que poderia também nos interessar, mas que preferimos agora o trabalho que nos coloca em sintonia com a espiritualidade. E também a perseverança. Aí ele diz o seguinte: somente aqueles que sabem perseverar, sem postergarem o trabalho de edificação interior. Nós sabemos que isso é fundamental. A reunião mediúnica, os integrantes, os trabalhos que ali são realizados, requerem dos seus membros, dos integrantes, essa edificação interior, essa transformação moral, conforme nós vamos falar ao longo da nossa apresentação da manhã de hoje. Porque nós precisamos adquirir créditos. A espiritualidade maior precisa confiar no grupo, sabendo que pode fazer as programações para cada reunião, para cada sessão, contando com aqueles que integram os grupos. Portanto, é um programa sublime, presidido por Jesus, dentro dessa programação do Espírito de Verdade para o plano terreno. E nas reuniões sérias, nós temos que ter o cuidado de jamais negligenciarmos esta seriedade, essas finalidades do trabalho mediúnico, para não abrirmos brechas para os espíritos que possam estar interessados em prejudicar o grupo, as tarefas, e isso sempre existem, sempre estão ali, sempre estão interessados em criar obstáculos para os participantes, em criar obstáculos para a casa, porque não desejam a evolução, o progresso, não desejam que a casa caminhe e que as pessoas melhorem. Os benefícios decorrentes do intercâmbio mediúnico são também apresentados por Manuel Filomeno de Miranda no livro dele, Temas da Vida e da Morte. Então, o que nós podemos angariar, o que nós podemos alcançar, melhor dizendo, nas reuniões mediúnicas? Em primeiro lugar, lições proveitosas para todos nós. Todos nós que participamos de grupos mediúnicos, seja aquela primeira etapa da educação da mediunidade, seja trabalhos de desobsessão, cada vez mais lições vão sendo adquiridas, apreendidas pelos integrantes que vão se impregnando daqueles novos conhecimentos. Portanto, lições proveitosas e, sobretudo, também nós vamos ter uma comprovação da lei de causa e efeito, porque enquanto nós assistimos
ouvimos as comunicações dos espíritos que vêm relatar os seus dramas, que vêm falar dos seus processos de vingança, de perseguição, ódio, o que seja que esses espíritos estejam apresentando, nós vamos verificar ali a lei de ação e reação constatada naquilo que eles apresentam, porque eles mostram para nós o que foram, o que estão fazendo no mundo espiritual e agora aquilo a que se dedicam no plano físico. Então a lei de causa e efeito fica evidenciada. E a oportunidade do exercício da fraternidade. Nós estamos não apenas treinando a fraternidade com os outros companheiros do grupo, aprendendo nas nossas atitudes, nos nossos gestos, na nossa conduta, exercer a fraternidade, tanto quanto também com os espíritos comunicantes. Alívio para os desencarnados sofredores. Claro que estaremos contribuindo para isso, mas é muito importante levarmos em conta o seguinte: a nossa parte é mínima. A parte dos encarnados é uma parte muito pequena. O trabalho maior, a responsabilidade realmente é da equipe espiritual, que assessora a tarefa, que programa, que prepara, que sustenta. A nossa parte é mínima. É para nós, sim, o aprendizado, isso é muito importante. Mas o que nós vamos fazer é uma pequena parcela da nossa doação. Podem ser realizadas cirurgias espirituais quando o grupo já está muito afinizado. Isso não acontece naqueles primeiros tempos, quando os médiuns ainda estão inexperientes. Claro que a espiritualidade tem N recursos para atender emergências, urgências, o que for necessário. Porém, quando o grupo já está mais experiente, mais harmonizado, é claro que a espiritualidade maior pode... no trabalho de atendimento a espíritos que apresentem, por exemplo, o perispírito com forma animalizada, essas cirurgias espirituais no perispírito desses espíritos podem ocorrer. Não se refere aí propriamente a cirurgias espirituais nos integrantes do grupo, porque a finalidade é o atendimento aos espíritos. Se, no caso, algum componente do grupo tiver essa necessidade, ele vai receber também a proteção. Porém, o que se está dizendo é exatamente o atendimento aos nossos irmãos necessitados, que se comunicam, às vezes, com o perispírito totalmente disforme. E, nesse caso, com o conjunto vibratório dos encarnados, a equipe espiritual encontra condições para realizar as cirurgias espirituais no perispírito desses nossos irmãos. Exercício da caridade anônima. Ninguém está sabendo que o grupo está ali reunido. Isso é muito importante. Nós vamos aprender a exercitar a caridade anonimamente, sem alardear. E isso é uma forma de nos disciplinarmos. E é importante que essa caridade seja exercida. Oportunidade para os desencarnados, claro. Eles vão ter oportunidade, também eles, de relatar os dramas, os problemas, as dificuldades e receber aquele auxílio que estejam necessitando. Alguns desses espíritos comunicantes, como nós sabemos, necessitam da aproximação com os encarnados, para que os fluidos vitais dos encarnados possam auxiliar em algum processo doloroso, alguma dificuldade que esses espíritos estejam apresentando. Porém, isso tudo pode ser resolvido no plano espiritual, porque a espiritualidade maior, ela tem condições de coletar fluidos vitais dos encarnados sem que haja essa necessidade precípua de se manter uma reunião. Estou dizendo isso porque, às vezes, no final dos trabalhos, alguém pergunta se, quando não havia a reunião mediúnica, e mesmo porque o número de reuniões mediúnicas em todo o mundo é um número muito pequeno, como é que a espiritualidade fazia ou faz em relação ao grande número de espíritos necessitados, que é um número que nós nem temos condições de avaliar, não é? Então, nesse caso, eles podem prescindir do nosso trabalho, podem prescindir de tudo isso, porque o atendimento tem uma finalidade abençoada e uma finalidade de trabalho para os próprios espíritos benfeitores. Mas eles trazem isso para nós para que haja um intercâmbio mediúnico e para que nós possamos treinar tudo isso aí, exercitar, aprender, e é um progresso
que eles estão propiciando a todos aqueles que encaram com seriedade, com perseverança, esses trabalhos. Conquistar amigos e méritos, porque o atendimento a alguma entidade necessitada, aquela vibração amorosa de todos, do doutrinador ou esclarecedor. Então, o doutrinador também, envolvendo com amor o espírito comunicante e o grupo vibrando em uníssono, é claro que familiares desse espírito que está comunicando, entes queridos deles que estão no plano espiritual, estarão ali granjeando, fazendo com que os encarnados se tornem amigos, porque nós vamos granjear esses amigos simplesmente pelo fato que estamos colaborando com uma parcela mínima, como eu disse, do nosso esforço e do nosso conhecimento. Mas isso vai comovê-los, isso vai fazer com que eles se sensibilizem, e a partir daí nós iremos granjeando amigos. Muito bem, então a base de tudo é esse texto que está aí, de Allan Kardec, questão 331 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 29. Então, Allan Kardec está dizendo: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Portanto, uma reunião não é o médium mais experiente, não é o dirigente, não é esse ou aquele. A reunião é um todo, é um ser coletivo. Agora, as qualidades e propriedades da reunião resultam do conjunto de qualidades e propriedades dos membros da reunião. Porque os bons espíritos só vão programar os trabalhos se o grupo oferecer qualidades e propriedades que possibilitem um trabalho mais profundo, um trabalho mais abrangente, mais produtivo. Agora, se o grupo está crescendo, e aí vem o detalhe importante, as pessoas progridem e a mediunidade se desenvolve, digamos assim, muito mais lá fora do recinto da reunião do que dentro da reunião. Porque é lá que o médium, o doutrinador, aquele que está na sustentação dos trabalhos, vai se modificar, se melhorar e trazer para o recinto da reunião, para os trabalhos, aquela sua condição cada vez mais aprimorada. Se a pessoa não se aprimora e mantém sempre a mesma coisa, não melhorou nadinha, está sempre igual, entra ano e sai ano também, o que o grupo está oferecendo? Nada. A espiritualidade fica naquele padrão que o grupo oferece. Então, as qualidades e propriedades da reunião resultam das qualidades e propriedades dos membros da reunião. Nós vamos falar um pouquinho agora dos integrantes. E isso aí vai nos dar uma ideia do papel de cada um, das suas responsabilidades, que é muito importante nós termos também essa noção. Camilo, que é o instrutor espiritual de Raul Teixeira, num livro muito importante, Correnteza de Luz, ele vai dizer o seguinte: ao diretor encarnado das tarefas de intercâmbio, cabe o dever de estudar e meditar, de analisar e comparar os textos e contextos que conheça com os fatos e feitos do cotidiano por ele observados, procurando sempre retirar maiores proveitos das lições, amadurecendo pensamentos e pontos de vista. Ser dirigente de uma reunião mediúnica é um trabalho muito difícil, viu? É das tarefas aquela que tem maior responsabilidade. Não que eu esteja diminuindo a responsabilidade dos outros, mas quem dirige, ele retém nas mãos o controle de tudo o que vai acontecer, de tudo o que está acontecendo. Então, ele precisa ter bastante condições para isso. Uma pessoa muito inexperiente, novata na doutrina, novata na área da mediunidade, ela não tem noção disso, ela não tem condições. Ela vai passar, ela pode até ir, porque às vezes não tem alguém, ela vai se doar, mas ela vai passar também muitas experiências difíceis, que, claro que vão amadurecer essa pessoa. Porém, se o dirigente já tiver experiência, se o dirigente já estiver dentro daquelas condições ali, não é? Sempre estudando,
meditando, analisando e comparando, veja quanta coisa, não é? As comunicações, os textos e contextos também do cotidiano, da vida prática e tudo mais, é claro que ele próprio vai se enriquecer e ajudar o grupo a crescer. Porque um bom dirigente, ele ajuda o grupo a se melhorar, ajuda o grupo a manter um certo padrão, porque ele estará sempre contribuindo para que os integrantes venham também a amadurecer, a melhorar. Perfil moral do dirigente. Claro que ele precisa ter autoridade moral, que deflui da vivência lá, da vida dele, diária, constante. A autoridade moral é fundamental, aliás, para todos os integrantes do grupo. As pessoas precisam ter autoridade moral, porque os espíritos nos acompanham. E eles sabem quando nós estamos deslizando, né, escorregando, caindo. Não que nós já estejamos imaginando que devemos, assim, ter alcançado a santidade, a perfeição, nada disso. Mas se nós estivermos lutando pela melhoria, se nós estivermos buscando o nosso aprimoramento, é claro que os espíritos que estão com más intenções vão nos respeitar, porque eles também enxergam a luta, eles sabem do esforço. Agora, a pessoa que, pela frente dos outros, assim, é uma coisa, e lá nos bastidores, né, é outra, eles vão estar acompanhando e sabendo dessas imperfeições que ainda são cultivadas. E, de repente, aquilo que era sacrifício, às vezes, daí a pouco é um prazer. Porque nós vamos descobrir outras situações prazerosas com outras pessoas, outros ambientes, outras companhias, outras leituras, e assim por diante. E cada vez mais, porque nós vamos afinando a nossa sensibilidade. E isso é muito importante. Conhecimento doutrinário e evangélico. Tem que conhecer a doutrina. Conhecer bastante. Porque muitas vezes espíritos que se comunicam são muito intelectualizados, muito inteligentes. E às vezes usam de sofismas. Portanto, o dirigente, que é geralmente também doutrinador, esclarecedor, ele precisa ter conhecimento da doutrina. Porque às vezes o espírito vem e fala certas coisas. Fala coisas da doutrina, para tentar derrubar a argumentação do doutrinador. E outras vezes são espíritos perseguidores do movimento espírita, espíritos perseguidores dos espíritas. E se nós, e eles são religiosos, e se nós não conhecemos o Evangelho, eles usam textos do Evangelho para conseguir fazer com que o doutrinador fique embaraçado, confuso. Porque, será que Jesus falou isso? O doutrinador não conhece. Então, estudo. Hábito de oração e estudo. Orar. Nós temos que vigiar e orar. Manter esse hábito da oração. Porque no momento que nós oramos, nós damos um impulso vertical ao nosso pensamento, à nossa vibração, que muda o teor, não é? E vai nos colocar em sintonia com os bons espíritos. Razoável equilíbrio psíquico. Por que razoável? Eu coloquei razoável de propósito, porque eu poderia pôr só assim, equilíbrio psíquico. E aí todo mundo ia pensar que é o equilíbrio pleno. Mas, segundo psicólogos, segundo psiquiatras, especialmente Rollo May fala que ninguém é normal, absolutamente normal. E ele põe sempre a palavra normal entre aspas. Equilíbrio emocional também razoável. Não é? Porque um deflui do outro também, então nós vamos equilibrar as nossas emoções. Tem pessoas que são absolutamente emocionais. Essas pessoas vivem sob o domínio do sistema límbico, que rege as emoções. E, nesse caso, essas pessoas são todas, assim, em todas as suas atitudes, elas são assim, um feixe de emoção. Então, elas não pensam, não. Primeiro, elas têm a emoção, e depois vão pensar. Amor pela tarefa, claro. E eu penso assim, que todo mundo que se oferece, que quer, que precisa estar exercitando a mediunidade, estar num grupo mediúnico, é porque tem amor. Ninguém vai para um grupo mediúnico por passatempo. Alguns até podem ir por curiosidade.
porque estão desejosos de ver o fenômeno mediúnico e podem se apresentar assim. Mas quando eu me refiro a reuniões mediúnicas sérias, eu já estou pressupondo que aqueles que integram o grupo o fazem por amor. Têm amor à tarefa, querem realmente servir. Responsabilidade, que é fator predominante, também deve ser na nossa vida. E compreensão, sinceridade. Vejam vocês que eu estou falando sobre o perfil moral do dirigente, mas já estou estendendo também para os outros membros do grupo, né? Então, o dirigente, por excelência, ele tem que ter muita compreensão. Ele precisa compreender as dificuldades dos componentes. Ele precisa compreender as diferenças de cada um. Então, dentro dessa compreensão, ele vai entender porque um é de um jeito, outro é do outro, um é mais problemático, um é mais assim sensível a melindres, essa coisa toda, que nós devemos procurar erradicar do nosso meio o tal do melindre. E, especialmente, os cursos ajudam muito nisso. Porque quando nós estamos num curso, quando nós estamos recebendo daqueles que vêm a nos instruir, passar a mensagem da doutrina, esses princípios todos, nós começamos a compreender que estes têm a condição necessária para nos mostrar alguma coisa que nós fizemos e que não está bem enquadrada, que não está bem correta para o trabalho a ser desenvolvido, que deveria ser de outro jeito. E também, se o médium for o instrumento de uma mensagem de um espírito mistificador ou de um espírito fascinador, o médium não vai ficar melindrado com isso se o dirigente falar. Essa mensagem aqui não é autêntica, é um espírito mistificador, ou essa mensagem é um espírito que está querendo criar confusão, qualquer coisa desse tipo. Nesse caso, o médium não vai ficar melindrado, porque ele sabe que foi o espírito que transmitiu isso, ele deu a passividade, escreveu ou falou pela psicofonia, e ele não tem, quanto a isso, a responsabilidade da mistificação, que é do outro. É do comunicante. Então, não vamos ficar melindrados com essas coisas, né? Vamos ter muita tranquilidade em receber qualquer tipo de conselho, não é? Qualquer coisa que, um reparo que o dirigente faça, uma pessoa mais experiente fale. Nós não vamos ficar aborrecidos com isso, porque é para o nosso bem. Ele fala isso para ajudar, porque podia deixar para lá e a coisa ia não crescendo cada vez pior. Então, é sempre com essa finalidade. Sinceridade de propósitos, não é? Firmeza e perseverança. A firmeza também na direção do trabalho. Não é porque ele não pode ficar, ora ele é uma coisa, ora ele pensa outra, age de um jeito, do outro. Ele tem que ter firmeza para conversar exatamente com aqueles que, às vezes, não estão sendo assíduos, aqueles que, por um motivo qualquer, ele precise fazer um reparo, né? Falar qualquer coisa, ele vai falar com firmeza, mas ele fala com educação, ele fala com amor, ele também não está cobrando, não está exigindo, não é? Ele vai mostrar que aquilo pode ser diferente. E a perseverança sempre presente. E, por fim de tudo, a fé sólida. Nossa fé, meus irmãos, é fé raciocinada. Portanto, é uma fé sólida. Mas ela só se solidifica com estudo, com conhecimento. Nós só vamos ter esta fé que realmente nos sustente e que seja raciocinada se nós estudarmos. Como nós vamos solidificar a nossa fé se nós não conhecemos quase nada? E eu sempre falo que a fé tem 2 estágios. O crer é o primeiro deles. Eu creio em Deus, eu creio na imortalidade da alma, eu creio que os espíritos se comunicam, eu creio na pluralidade dos mundos habitados e vai por aí afora. Porém, quando eu amadureço mais, quando eu tenho mais experiência, e às vezes experiências pessoais importantíssimas, eu já vou dizer, eu sei. Eu sei que Deus existe, eu sei que os espíritos se comunicam, eu sei da imortalidade da alma e assim por diante. Então, é o crer e o saber. Vamos chegar no saber, para que a nossa fé cada vez mais se estruture e nos beneficie.
Agora vamos falar um pouquinho acerca do doutrinador. Eu coloquei ali dirigente, porque o dirigente sempre é doutrinador, não é? Via de regra, ele também tem essa função de conversar com os espíritos comunicantes. Nós vamos falar primeiro as aptidões básicas. Esse HM que ali está entre parênteses é Hermínio Miranda. No livro dele, Diálogo com as Sombras. O doutrinador, tal como o dirigente, tem que ter formação doutrinária sólida. Conhecer a doutrina. Seguinte, conhecimento evangélico. Conhecer o evangelho. E não apenas, sobretudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também, podemos dizer assim, não apenas conhecer os outros feitos de Jesus, as outras passagens, buscando no Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia tem 2 livros, não é? O Antigo Testamento e o Novo, que é o Evangelho. A autoridade moral, que nós já mencionamos, não é? A fé também, nós já citamos. Agora, empatia foi eu que coloquei, não é do Hermínio, não. A empatia é muito importante em tudo na nossa vida, e inclusive, especialmente, no atendimento fraterno dentro das casas espíritas. A pessoa que faz atendimento fraterno, o atendente, precisa ter muita empatia. A simpatia é sentir com a pessoa. E a empatia, que é uma palavra de origem alemã, significa sentir dentro. O que é sentir dentro? No caso do atendente, ele está ali para ouvir a pessoa que vem relatar o seu drama, a sua dificuldade, o seu problema. E, nesse caso, essa pessoa que é atendente, que está ali ouvindo, há de pensar o seguinte: o que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar dele? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria de ouvir? Então, eu vou sentir dentro do problema. Eu vou me colocar numa condição que, se eu fosse ela, aquela pessoa que ali está, o que eu gostaria de ouvir? Como eu gostaria de ser atendida? Isso é muito importante. Então, vamos cultivar a empatia, sentir com as pessoas. E aí, muito mais com o espírito comunicante, que vem relatar ali o seu caso, aqueles sofrimentos todos, aquelas situações todas. Então, o doutrinador e o grupo precisa vibrar com empatia, com amor. Amor. Bem, então, Hermínio, tirando a empatia, Hermínio fala até aqui o amor. Nesse caso, amar a tarefa, amar as pessoas, não é? Esse exercício de amar é maravilhoso. E que nós temos que começar dentro de casa, né, gente? Dentro de casa. E, seguindo, paciência, humildade, prudência. Tem que ter muita paciência para conversar com os espíritos, viu? Porque, às vezes, o espírito zomba do doutrinador. Às vezes, aqueles espíritos zombeteiros têm a finalidade de irritar o doutrinador, de fazer com que o doutrinador se desestruture, essas coisas todas. Então, é importante ter paciência, não é? Humildade, porque às vezes o espírito fala assim: e você? Quem é você para me falar isso? E aí ele vai dizer: não, meu irmão, eu já estou melhorando. Não vai dizer nada, vai dizer: é mesmo. Prudência, porque às vezes eles nos desafiam e ninguém deve aceitar o desafio. Tato, não é? Vem tudo junto, energia amorosa, tem que ter energia a certas horas. Porque às vezes tem espírito que vem para tomar o tempo da reunião e fica repetindo a mesma coisa toda a vida, e repetindo, e o doutrinador, coitadinho, fica ali com paciência, mas o doutrinador precisa ter a necessária perspicácia para dizer ao espírito: bem, meu irmão, você já falou isso, agora eu gostaria de conversar com você, isso assim, para ver se desvia daquela repetição constante. E se ficar nisso, o doutrinador pode até mesmo dizer: meu irmão, nós agora que já conversamos um pouco, então nós vamos agora orar por você, e você vai ser encaminhado, você vai ser levado, ou você tem liberdade para se retirar, caso você tenha necessidade disso, e não queira ser encaminhado, não queira ficar aqui no ambiente, você tem liberdade para ir para onde você quiser. Agora vejamos o que diz Camilo. Camilo diz assim: doutrinar com Cristo é apontar o rumo da luz, norteando-se o doutrinador também por ele. Vamos falar agora um pouquinho do médium. Os requisitos básicos relacionados com o desempenho do médium na reunião. Claro que ele vai também precisar ter conhecimento doutrinário evangélico,
o estudo constante, amor pela tarefa, vocês vão observar que são as mesmas condições, as mesmas necessidades, não é? Então, nós não vamos discorrendo de novo sobre aquilo que já falamos, né? Em seguida, desenvolvimento da autocrítica. Esse é um ponto muito importante relacionado com os médiuns, porque nem sempre os médiuns têm o hábito de fazer uma autoanálise. E é muito importante que eles observem o próprio desempenho no momento das comunicações mediúnicas, de que forma estão direcionando a sua faculdade, a prática, como estão exercendo. Isso é da maior importância. Então, eles precisam ter essa autocrítica e jamais julgar que somos infalíveis. Porque, às vezes, a gente vê pessoas que julgam que nunca falham, que nunca erram, que são médiuns de espíritos evoluídos e que tudo o que dizem é autêntico, é verdadeiro. E, no entanto, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Buscar a sua melhoria íntima na sua vivência e mantendo a fé raciocinada, bem estruturada, cada vez mais, para que tenha um desempenho mediúnico, sempre com uma progressividade de aprimoramento, que é o que nós todos desejamos. O razoável equilíbrio psíquico e emocional, que também já mencionamos. A aceitação dos próprios erros e evitar os melindres. Nós temos que aceitar que erramos, porque não somos perfeitos. Se nós imaginássemos, nós médiuns, que temos essa perfeição, que somos infalíveis, nós já estamos no caminho da fascinação, no caminho aberto para a mistificação e tudo mais. Nós todos erramos. Nós não somos perfeitos. Nem Chico Xavier não era um médium infalível, como Divaldo, como eu, como qualquer médium. Então, nós todos somos falíveis, temos áreas de engano, temos qualquer tipo de erro que possa acontecer, filtrar num dado momento em que não estamos tão bem, de uma forma diferente daquela que o espírito está transmitindo. Então, são cuidados. Se o médium se autoavaliar, se o médium tiver essa autocrítica, isso é positivo. Não é a dúvida, será que sou eu ou é o espírito? Não, não é essa a dúvida. É a autoanálise das mensagens que recebe. Deixa eu ver se essa mensagem aqui está bem, deixa eu observar, e vai analisar, vai procurar saber. Alguma coisa que aconteça que ele tenha dúvidas, pergunte a alguém. Nós devemos fazer assim. Então, é uma busca constante. E ninguém deve ficar, por isso, se sentindo diminuído, se sentindo humilhado. Eu recorro muitas vezes à competência, ao conhecimento, ao concurso do Divaldo, não é? Troco ideias, pergunto, peço ajuda a Raul Teixeira, a esses outros que têm um cabedal de conhecimentos, de experiência, de vivência, maior que a minha, mais sabedoria em determinados aspectos. Então, isso tudo é muito importante. E, às vezes, com um companheiro de trabalho, a gente está aprendendo também, porque o que ele pode nos dizer, o que ele pode trazer para nós também, nos enriquece. Nós trocamos isso todos os dias com os nossos companheiros. Disciplina. Disciplina. Sabemos que Emmanuel recomendou ao Chico disciplina 3 vezes, né, gente? Disciplina, disciplina e disciplina. Mas eu tenho sempre analisado essas 3 formas de mostrar sempre a mesma coisa, porém deve ser diferente. Eu ficava pensando, disciplina, 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 não é só para, tem que ter disciplina 3 vezes. Não, tem algum significado. E, dentro da minha concepção, eu cheguei à seguinte conclusão, que Emmanuel está dizendo, disciplina no primeiro estágio. Então, disciplina no primeiro estágio é a assiduidade, a tarefa, a pontualidade, a busca da melhoria, da transformação moral. A disciplina no segundo estágio é quando nós já estamos com a nossa fé mais trabalhada, mais estruturada, que já não temos mais nem necessidade dessa questão da assiduidade, porque já somos assíduos, responsáveis, essa coisa toda. Então, nós já estamos num outro patamar, também da compreensão, também da vivência, tudo isso. E no terceiro estágio é quando a gente já chegou num nível melhor, de sintonia com a espiritualidade, de autocrítica bem presente, dessa ideia que nós não somos infalíveis, do trabalho constante. Enfim, nós podemos imaginar 3 gradações de disciplina.
cada uma mostrando o nosso progresso, a nossa condição. E educação mediúnica. A educação mediúnica, ela é muito importante e o médium, quando ele participa dos grupos de educação da mediunidade, ele vai ser orientado no tocante ao controle das entidades comunicantes. Não é? O médium já sabe que ele não vai se jogar no chão, não vai se levantar, não vai dar murro na mesa, não vai deixar que o espírito diga palavras de baixo calão, ofensas ao doutrinador, às pessoas presentes. Porque o médium educado é a pessoa educada lá fora. Agora, se a pessoa lá fora também não é educada, tem uma vida assim, de uma forma leviana, ele traz isso para dentro da reunião mediúnica. E o espírito encontra campo para que ele possa também dizer palavrões, falar coisas que vão ofender o grupo, de maneira que o médium tem que ter essa educação mediúnica. É preciso que ele tenha isso. A gradação da passividade, quando ele está em sintonia com o espírito comunicante, tudo isso faz parte da educação mediúnica. E, sobretudo, ser educado lá fora para ser educado também no trabalho mediúnico. Ele deve procurar a sua aptidão dominante. Às vezes as pessoas acham, médiuns, né, que estão iniciando, a quem me dera ser um médium como Chico Xavier, escrever 412 livros, mas teve um preço. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço, ou estaríamos? Ou seja, para escrever alguns livros mediúnicos, tem um preço. Agora, 400 e tantos, o preço é muito mais alto. Nós estamos dispostos a pagar? Um dia, os filhos de Zebedeu, que nada mais, nada menos eram João e Tiago, chegaram perto, aliás, a mãe dos filhos de Zebedeu, Maria Salomé, chegou perto de Jesus para fazer um pedido. E disse para Jesus: Senhor, eu gostaria que meus filhos, Tiago e João, sentassem no reino dos céus, um à sua direita, outro à sua esquerda. Como boa mãe, ela pediu tudo, o resto que ficasse para as beiradas, né? Ela já queria os dois melhores lugares, um para João, outro para Tomé, para Tiago, aliás. Então, Tiago ficava à direita e o outro ficava à esquerda. O que disse Jesus? Jesus não disse: que absurdo, como é que pode, que pedido. A resposta de Jesus, notável: mas estariam dispostos a beber do meu cálice? É o preço. Não é resposta assim? Não é maravilhosa? Estariam dispostos a beber do meu cálice? Mas Jesus depois vai acrescentar que eles sim beberiam, porque Jesus estava antevendo o sacrifício que iriam sofrer. Muito bem, então continuando. As dificuldades que o médium sente no exercício da sua tarefa. Bem no início, o medo e a dúvida. Existem aquelas pessoas que têm medo de receber os espíritos, embora estejam sentindo já há mais tempo, às vezes no lar, na vida em geral, a presença dos espíritos e até mesmo recebendo espíritos. Às vezes em casa, na rua, em qualquer lugar, o espírito vem e a pessoa, sem conhecimento algum, ela se deixa dominar pelo espírito que se aproxima. Mas a pessoa, às vezes, tem medo quando a eclosão da mediunidade não está assim tão acentuada, às vezes ela tem medo de deixar o espírito vir, ela fica travando, porque tem aquelas pessoas que dizem assim: eu tenho medo de perder a consciência e não voltar mais. Tem gente que fala isso, o espírito me dominar. Então, o medo é algo comum, normal de acontecer. Mas como vencer o medo? Através da confiança no grupo, no dirigente, na equipe toda e, sobretudo, a confiança nos espíritos benfeitores e na casa, não é? Quando a pessoa participa de um grupo mediúnico em determinada casa espírita, é porque ela confia na casa. Então, ela está ali porque ela confia em todo o trabalho da casa e, especificamente, no trabalho da reunião. Aí ela vai vencer o medo. A dúvida é aquela questão inicial. Quando o espírito se aproxima na reunião, o médium já está lá e ele fica: será que sou eu? Será que é o espírito? E essa dúvida, às vezes, bloqueia a passividade. E o médium acaba saindo, às vezes, da reunião passando mal. Porque ele sentiu o envolvimento do espírito, o espírito o envolveu com o seu perispírito, com seus fluidos, e nesse caso o médium sente aquilo tudo, porém
ah, não sou eu, deve ser o espírito, não, deve ser eu mesma, eu mesma, ou quem sabe é o espírito, mas eu não tenho certeza. Então, o médium não deve bloquear essa situação que ele está, no momento, captando. E deve dizer para si mesmo, não é? Eu confio na casa, eu confio na equipe espiritual, vou dar passividade. Mesmo que ele imagine que só vai dizer uma frase. Porque, às vezes, uma frase abre o canal da mediunidade e desbloqueia tudo. E ele consegue, a partir daí, transmitir a comunicação. Às vezes o médium diz assim, ah, mas não vem ideia nenhuma na minha cabeça. Bom, mas você está sentindo os sintomas, você está sentindo frio, por exemplo, você não estava tão calor, você está sentindo frio, ou você está com raiva, ou você está triste. Por que você ficou triste de repente? Por que ideias começaram a surgir na sua mente? Então, confie. E deve dar a passividade para que a comunicação aconteça. Controle, gradação da passividade, é mais ou menos o que nós já falamos, que o médium não vai fazer aqueles ruídos, aqueles gestos, palavras ofensivas, ele vai controlar. Então, ele não vai ser passivo totalmente, deixar tudo por conta do espírito. Claro que não. Se for um benfeitor espiritual, é diferente. Mas esses espíritos que vêm necessitados de vários matizes, é claro que ele vai exercer esse controle, que é um controle mental e vibratório. Equilíbrio, é a busca do equilíbrio através desse controle, exatamente. Em sequência, ter aptidões que não possui, nós mencionamos, não é? Querer pintar, fazer cirurgia, fazer isso, fazer aquilo. Então, o médium deve sentir aquelas que são as mais presentes, as suas aptidões, e a partir daí trabalhá-las. Dar vez aos outros médiuns. Isso é muito importante. Quem me ensinou isso foi meu próprio mentor. Porque existem aqueles médiuns que tomam tempo da reunião. O médium recebe uma comunicação atrás da outra. Tem aqueles médiuns que não se contentam em receber uma comunicação atrás da outra, e quando o doutrinador está ali do lado doutrinando, conversando com o espírito, dialogando, aí ele recebe o guia para interferir na doutrinação, enfim, o médium quer monopolizar o trabalho. E o nosso mentor, há muito, muito tempo atrás, quando nós estávamos no começo, ele disse, sempre dar vez aos outros médiuns, porque todos precisam trabalhar, todos precisam crescer, todos precisam exercitar a mediunidade. Então, agora, depois com a prática, isso me valeu demais, porque quando eu comecei com um grupo que... Eu já estava no grupo há mais tempo, mas o grupo se renovou, porque com a saída de algumas pessoas que mudaram, outras adoeceram, qualquer outro motivo, vieram pessoas menos experientes. E, nesse caso, deixa as pessoas menos experientes, os médiuns, trabalharem para chegar a minha vez depois. Não quer dizer que, em determinado momento, eu não possa receber a primeira ou a segunda comunicação, mas, de maneira geral, deixa os outros médiuns, não é? Que eles vão trabalhando, depois chega a vez da gente. O médium mais experiente deve dar vez ao outro médium, ou seja, dar oportunidade aos médiuns presentes de trabalharem também. Então, isso vale para todos, não é? Porque se um fica monopolizando, fica mais tempo, nesse caso, alguns outros ficam prejudicados. Sono. Existem pessoas que vêm para o grupo mediúnico e, de repente, dormem. E, quando termina a reunião, a pessoa fala assim, naquela avaliação, não é? A pessoa fala assim, eu não sei nada do que aconteceu porque eu estava em desdobramento. E aí, o que aconteceu? Bom, eu não sei, não lembro de nada. Mas eu estava longe, eu não estava aqui, não estava presente. Então, o outro, lá um outro também diz, eu também não estava, eu estava longe. Então, ficou poucas pessoas na reunião. Os outros foram todos lá para fora, não se sabe para onde. Estavam dormindo. Porque o desdobramento não é assim. Quando a gente quer saber o que é desdobramento, leia lá, nos Domínios da Mediunidade, o médium Antônio Castro, que ali ele conta o desdobramento dele. Então, é diferente. Então, aquele sono é um torpor que, às vezes, a pessoa sente. E ela deve lutar para vencer, porque 5 minutos depois já passou. E a pessoa fica ótima.
Não é? E agora a pessoa, às vezes, tem sono também, ouvindo palestra, qualquer coisa a pessoa dorme. Então, ela perde a oportunidade de aprendizado, muitas vezes, porque fica dormindo. Não é? E, às vezes, são os espíritos que querem que a pessoa durma para ela não aprender mais coisas, para ela não se libertar. E a gente tem que lutar contra esse sono. Não é? E também só guia. Vão receber só guia. Porque receber espírito atrasado, Deus me livre. Vamos receber só guia. Negativo, porque é com eles que nós aprendemos mais, nós precisamos trabalhar com esses nossos irmãos, os nossos médiuns que servem de parâmetro para nós, como Chico, né? O nosso querido Chico, Divaldo Franco, trabalham com espíritos obsessores, porque quanto mais experiente e quanto mais elevado é o médium, melhor ele tem condições de ajudar os necessitados. E ele não se contamina com a vibração, não se contagia com a vibração do espírito desequilibrado. Pelo contrário, ele vai agir como enfermeiro, vai agir paternalmente ou maternalmente para que esses nossos irmãos possam também ter uma ajuda, um amparo e serem libertados, beneficiados, encaminhados e tudo mais. Então, é importantíssimo trabalharmos com espíritos sofredores, com espíritos necessitados, porque o médium não desce do seu padrão vibratório. Ele acolhe o espírito sofredor, obsessor, necessitado, para envolvê-lo nos seus bons fluidos, porque assim este espírito estará sendo beneficiado. Agente de consultas. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 273. Kardec diz que o médium deve evitar tudo que o transforme em agente de consultas, que isso significa ledor de buena dicha. Então, Kardec está dizendo que nós temos que evitar isto. Aqueles médiuns, por exemplo, que gostam de dar passes com o espírito, não é, mediunizado, do guia ali, aí já vai dar o passe na pessoa e tal, já fala baixinho para a pessoa, toma um chazinho tal, assim, assim, ou essa homeopatia, ou isso ou aquilo. Aí ele cria uma dependência na pessoa que na semana seguinte ou no mês seguinte pode falar com o guia que está ali também presente, né? Ah, meu irmão, estou passando mal disso, estou passando mal daquilo. É diferente do receituário mediúnico, viu? O receituário mediúnico é outra coisa que realmente é um trabalho bastante necessário, né, para as dores humanas. Então é diferente. Eu estou falando do agente de consulta. E fica em casa também, não é? Quando morre um artista famoso, não tem muito disso por aí? Morre um artista famoso, morre alguém que todo mundo conhece. Daí uma semana, tem muitos médicos já recebendo comunicação daquele que morreu, e aí, às vezes, recebem comunicações e dá para os parentes da pessoa. Agora, quando é uma pessoa famosa, vai para o Gugu, vai para o Silvio Santos, vai para esses programas assim, não é para falar, e eu sou kardecista. É a primeira coisa que eles falam, né? Eu sou kardecista e está ali com uma mensagem de um espírito que morreu tem uma semana de acidente, morreu afogado. Então, aí, completamente despreparada essa pessoa para esse tipo de trabalho. Médium principal. Também evitar essa coisa de ser, a fulana é o médium principal da reunião. E os outros, coitados, vêm depois, né? Em outros níveis. Então, a pessoa pode ser mais experiente, mas isso não quer dizer que ela se sinta o médium principal, aquele que sabe mais as coisas. Então, tem que ter cuidado também contra isso, né, gente? Muito bem. Então, agora estamos caminhando para o final, porque nós vamos atender as perguntas. Nós vamos colocar estas frases de Emmanuel. Elas estão no livro imperdível, Seara dos Médiuns. Muito bem, então, primeiro lá, de cima. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante é ser alguém que auxilie espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Então, vamos analisar essa primeira aqui. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual e auxiliar espontaneamente, para não ficarmos dando trabalho aos guias, não é? Porque a gente sabe que eles têm recursos que nós nem sequer imaginamos. Mas, se nós temos estudo, equilíbrio, se nós somos médiuns educados, nós não vamos dar trabalho aos mentores. Como é que o médium dá trabalho ao mentor? É o seguinte, o médium está lá na reunião mediúnica e tal, aí fica ligado a um espírito que ele deu passividade, que era um espírito com más intenções, era um espírito que estava, por exemplo,
com ideias fixas muito prejudiciais, essa coisa toda, desequilibradas. A reunião acaba, feita a prece de encerramento, a luz é aumentada, porque estava aquela luz, não é mais uma gradação mais baixa, mais suave. Aí o médium vira e fala assim para o dirigente: ainda estou passando mal, preciso de passe. Aí volta tudo para atender o médium, que tem que dar passe. Agora, a gente sabe que a reunião, se ela termina, está marcada para terminar às 21h30 ou 22 horas, os guias vão embora, porque eles têm mais o que fazer. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque vai dar trabalho não apenas aos benfeitores, como também aos encarnados. Porque aí volta todo mundo, então agora vão fazer prece para o seu fulano, para a dona fulana, dá um passe, e aí, de repente, esse médium recebe, a reunião já acabou, mas ele está recebendo o espírito, que ele está ligado a ele, né? Então, essa é uma forma. Agora, eu costumo trazer essa frase, esse conselho de Emmanuel, para uma... Eu extrapolo e vou trazer isso para o âmbito da casa espírita. Às vezes as pessoas dizem assim: naquela casa espírita lá tem uma panelinha. Naquela casa lá, o presidente segura tudo nas mãos. Ele não delega, o presidente fica tomando conta de tudo, que não sei o quê. Mas nós temos que analisar isso de outro jeito. Porque, às vezes, a panelinha são aqueles que levam a casa adiante. Porque os voluntários, muitas vezes, se oferecem para determinada atividade, o presidente delega uma atividade, uma tarefa para alguém que se ofereceu, se dispôs, e fica confiante, tranquilo, que a pessoa foi cumprir aquilo que ela disse que ia fazer. Uma semana depois, ou 15 dias, conforme for o prazo necessário, ele vai perguntar, a pessoa diz: não, mas eu não pude, eu esqueci, eu viajei, não sei o quê, e não faz, e isso vai se prolongando. O que o dirigente faz? Ele mesmo pega o trabalho e faz, não é? Porque o outro não fez. Então, ele não descansou a cabeça do responsável. E como são muitos que fazem assim, não é? Que aceitam uma tarefa, mas não cumprem, faltam muito, não têm a responsabilidade necessária, e aí o que acontece com o presidente? Fica sobrecarregado. E a diretoria também, não é? Aqueles que realmente estão ali para o trabalho. Os outros, às vezes, ficam só comentando, não é? Ficam falando, mas a tal da panelinha é aqueles que levam a casa para diante. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque nem sempre essa panelinha é a panelinha que a pessoa está querendo dizer, não é? Então, nós temos que descansar a cabeça dos responsáveis. Nós temos que assumir um trabalho com responsabilidade e levar isso adiante, porque é muito importante, porque a casa espírita, meus irmãos, está sempre precisando da nossa colaboração, está sempre precisando daqueles que estão realmente dispostos às tarefas. Agora, a outra frase. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Chico Xavier, com todos aqueles tipos de mediunidade, porque ele tinha um leque de mediunidades, não é? Ele tinha uma variedade de mediunidades. Eu tenho um seminário em que eu abordo as dimensões da mediunidade e cito a mediunidade de Chico Xavier, os tipos de mediunidade. E uma delas era, além da psicofonia, a psicografia, os efeitos físicos, não é? Uma série. Ele tinha também a psicometria, que é uma faculdade linda, que é uma faculdade rara, que é a faculdade em que o médium, ao contato de uma peça do vestuário da pessoa que está desaparecida, não é? Uma peça, um objeto qualquer que pertenceu a alguém que sumiu, que morreu, que foi assassinado e que ninguém sabe onde está, o médium pode, pegando aquele objeto, dizer aonde está o cadáver ou a pessoa desaparecida, essa coisa toda. Então, Chico Xavier, com todas aquelas variedades mediúnicas, não é? Se ele não tivesse direcionado da forma que direcionou, poderia se perder. Não é? Ele poderia desviar do caminho, ele poderia, de uma certa maneira, recusar a exercer a faculdade, ou então também entrar na faixa da mistificação ou da fascinação. Então, não é a faculdade mediúnica, o potencial do médium que o distingue, é o uso que o médium faz desse potencial. Por isso é que se distinguem esses médiuns todos que nós conhecemos. E a última frase é aquela primeira.
A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução, que nós apresentamos em primeiro lugar, porque é, para mim, a frase mais completa que define a mediunidade.